Um outro ponto que eu mencionei, moçada, anteriormente, e especificamente agora dá para a gente tratar, que é a exaustão lá do meu ativo imobilizado, que está atrelado, todos eles, às culturas permanentes. Então, no caso da exaustão, ela se forma por todos os custos ocorridos até o período imediato ao início da primeira colheita. Então, essa exaustão ela vai se dar como? Desde o momento em que haja a preparação da terra, a geração das mudas ou sementes, e até mesmo a mão de obra que você utilizar para essa relação aí. E ela deve ser calculada com base na expectativa de colheita, sejam elas da sua produtividade ou da sua vida útil a partir da primeira colheita. Então, a exaustão, moçada, a grosso modo falando, ela segue a mesmíssima regra da depreciação. A diferença é que você vai gerar sobre a mesma após o período imediato, anterior ao início da primeira colheita. Então, digamos que a primeira colheita seja agora em dezembro, eu vou começar, e os custos ocorridos foram antes, né, foram até novembro. Então, eu estou em dezembro, os custos ocorridos para a produção ali relativas à cultura permanente foram em novembro. Então, eu calculo de dezembro para frente com base na expectativa de colheita. Então, eu tenho ali uma expectativa de colheita de 6 meses. Então, esse vai ser o meu panorama. Ou eu posso atrelar a minha produtividade ou a vida útil do negócio, sempre a partir da primeira colheita. Por quê? Porque eu já tenho ali um saldo real da minha operação. Então, Ademir, eu vou começar agora. Então, eu não sei como eu faço essa exaustão. Como eu vou calcular? Então, inicialmente, com base na expectativa de colheita. Então, a minha expectativa de colheita, daqui a 6 meses. Logo, meus componentes do ativo imobilizado relacionados à exaustão são daqui a 6 meses. Gerei a primeira colheita. Aí eu já posso tratar a produtividade ou a vida útil das minhas colheitas. É diferente de você comprar um veículo, que você já atrela a vida útil conforme um determinado tempo, a partir do momento em que você gera a sua aquisição. No caso, entenda a aquisição, o início da colheita. Então, você vai ter... Esse é seu deadline. Dali, você cria uma expectativa de colheita e trata a exaustão. Então, eu trato com uma colheita aqui que é de 8 meses. Então, minha exaustão vai se atribuir a esses próximos 8 meses. Realizou a primeira colheita, você vai ter como base a sua própria vida útil ou a produtividade da colheita. Então, ela sofre essas delimitações somente quando você começa a produção. Então, comecei a produção, não faço ideia da base de cálculo para fins de exaustão, trato a expectativa de colheita. A partir da primeira colheita, já tenho ideia, então eu trato ou a produtividade ou a vida útil. Certo? Um outro ponto, moçada, que é os custos incorridos que aumentam a vida útil da cultura permanente. Todos esses custos devem ser adicionados aos valores imobilizados. Então, gerei aumento da vida útil, eu preciso adicioná-la ao valor imobilizado, certo? Então, digamos lá que a cultura permanente me gerou ali algo, sei lá, eu transformei a minha cultura permanente lá. Eu tinha uma mangueira, e essa mangueira, ela peguei os adubos da mesma, né, o fruto dela, e transformei em adubo natural. E aí eu fiz com que agregasse valor àquele processo e aumentasse a vida útil da cultura. Ou eu utilizei ali um defensivo, um ilustrador agrícola que fizesse com que a árvore ficasse mais tempo. Esse custeio que eu tive dentro dessa operação, ela traz um valor a maior para o meu imobilizado. Então, tenho lá a minha mangueira,
uma mangueira milenar, sei lá o quê, e aí eu apliquei nela um defensivo que faz com que a vida útil dela aumente mais 10 anos, 20 anos, sei lá o quê. Esse custo que eu utilizei para aumentar essa vida útil passa a configurar como valor imobilizado. Aí, na minha contabilidade, vai ser aquela configuração que sai do teste do impairment, porque ele vai dar valor ao imobilizado para, posteriormente, ele recair. Então, eu tenho lá uma árvore que a cultura permanente me gerou ali R$100 mil, utilizei um processo para que ela aumente a vida útil, né? Gerei um defensivo lá, o custo dela aumentou, fez com que o valor do imobilizado também aumentasse. Perfeito? Então, é mais um ponto aí da contabilidade rural, que dentro das minhas culturas, elas precisam ser bem vistas, né? Bem visualizadas, para não transcorrer ali nenhum dano. Então, eu gastei muito naquela árvore. Não aumenta o valor do imobilizado? Aumenta. Tem que fazer essa entrada do ativo imobilizado para que gerou aumento de vida útil, gerou valor.